Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Pois bem, pessoal, eu queria falar hoje sobre a ucranização do Brasil, um tema que vem sendo levantado pelos próceres do movimento bolsonarista mais ideológico, Sara Winter, Bernardo Kister, Olavo de Carvalho, e do qual pouco se fala. E quando se fala também pouco se entende o que está por trás dessa noção de ucranização, tá? Então, como a grande mídia ela só dá foco ao governo Bolsonaro como um governo que ameaça as instituições, a democracia, e esse foco é um foco meramente formal, exterior, não vai ao cerne, substância do que é o governo Bolsonaro. Então a gente aqui vem fazendo várias análises relacionadas a isso, né? Qual é a real substância desse governo, né? Então a ucranização ela diz respeito exatamente a isso, a essa substância. Perfeito? E eu queria aqui começar esse vídeo primeiramente, elaborando aqui, estabelecendo o que é ucranização, o conceito, né, de ucranização. Depois a gente vai falar um pouquinho como que isso foi aplicado no mundo, né, como que está sendo aplicado no Brasil, e depois faremos uma conclusão aqui, levantando algumas questões relativas lá a 2013, 2016, onde esse processo, ao que tudo indica, começou. Tá bom? Então, em primeiro lugar, né, ucranização tem a ver com o conceito de revolução colorida. Tá? O que é isso? Revoluções coloridas são manifestações maciças, né, do povo na rua, massa na rua, de oposição a algum governo anti-americano. Tá? Isso aí foi feito em diversos países ao longo dos últimos anos, das últimas 2 décadas, do ano 2000 para cá. E os métodos utilizados por essas manifestações são os seguintes: ação direta, resistência não violenta, desobediência civil, né? Discurso liberal democrático pró-ocidente, participação de ONGs, de estudantes, etc. Nós tivemos basicamente 4 casos clássicos de revoluções coloridas aqui no Ocidente. Tá? A queda do Milosevic, Slobodan Milosevic, presidente da Iugoslávia, lá no ano 2000, tá? Através também de manifestações maciças, a população indo para as ruas, pedindo a queda do mesmo, e etc. Conectada também a ações, né, da OTAN, ali na região do Kosovo, na época, tá? Onde os Estados Unidos, por sinal, passaram por cima do Conselho de Segurança da ONU para levar a cabo essas ações militares. Você teve também o caso da Revolução Rosa, em 2003, na Geórgia, onde houve a retirada do presidente Shevardnadze, que era um presidente anti-americano, tá? E a subida de um governo pró-ELA. Nós tivemos também a Revolução das Tulipas, no Quirguistão, em 2005, com a derrubada do Akayev, presidente também anti-americano. E, por fim, o caso mais emblemático, que é o Euromaidan, 2013, na Ucrânia, com a queda do Viktor Yanukovych, que era um aliado de Putin, portanto, também formando aí um governo anti-americano. Em todos esses casos, o que nós vemos é que nessas revoluções sobem governos pró-ELA. No caso da Ucrânia, subiu um governo pró-ELA, pró-OTAN, pró-União Europeia, né, pró-Israel, diga-se de passagem, né, e em todas essas revoluções coloridas, o foco, né, é a corrupção do governo que está no poder, tem que derrubar o governo, tem que democratizar o povo no poder, etc, etc. Então isso aí está sendo feito no Brasil, né, sendo que nós temos hoje, evidentemente, no Brasil, um governo pró-ELA. Né, e aí a pergunta que fica mas por que levar a cabo uma revolução colorida no Brasil se você tem um governo pró-ELA? Você tem um governo pró-ELA, mas que não tem poder efetivo de levar a cabo seus objetivos, seus intentos. Por quê? Ele está brecado por Congresso, Câmara, Senado, STF, Judiciário, grande mídia, etc. Então você precisaria, né, aí dentro de uma visão mais ampla, quebrar o poder dessas instituições, né, dessas forças aí organizadas, para que o Bolsonaro tivesse mãos livres. Tá? Como é que isso está sendo aplicado no Brasil, então, né, essa ucranização? Em primeiro lugar, os líderes dessa ucranização são os youtubers de direita, né, os influenciadores de direita, como o Fábio, ClickTime, Alan dos Santos, Kuster, Sara Winter, né, e o Olavo como o grande cabeça disso tudo. Olavo, que é um agente do Departamento de Estado americano,
e certamente também uma agente da CIA, né? Não um agente estritamente falando, né? Vocês entendem o que a gente quer dizer. Quer dizer, está trabalhando para fins norte-americanos. Um outro ponto também interessante da gente lembrar aqui é que esse processo todo de manifestações anticorrupção, de povo na rua, né, de ação direta à população ali pressionando o poder político, começou lá em 2013 com aquelas jornadas de junho, né? E pouco se fala, por exemplo, da presença de duas figuras que agora estão presentes também nesse processo que envolve o governo Bolsonaro lá em 2013, que eram a Sarah Winter e a Carla Zambelli. Sarah Winter e Carla Zambelli faziam parte do Fêmen, né, uma organização feminista que se empenhou fortemente nas jornadas de junho, que eram basicamente pautadas por, inicialmente, movimentos de esquerda, né, o movimento Passe Livre, que queria a redução do valor das passagens. Teve ali a presença de muita gente do PSOL também, de alas de socialistas libertários, naquele movimento todo. Por isso o Fêmen estava ali. Entre os objetivos dessas jornadas de junho, só para vocês entenderem como isso se conecta agora ao que está acontecendo com a subida de Bolsonaro ao poder, com a subida da direita ao poder, era impedir, por exemplo, a aprovação da PEC 37. A PEC 37, na época, era contra a interferência do MP em apurações de investigações criminais. Ou seja, era contra o invasionismo do MP, o invasionismo do judiciário no que tange ao papel da polícia, né, em investigações. Ou seja, a PEC 37 ela vinha na esteira de brecar essa ditadura judiciária da qual se fala tanto hoje, né? Nós até gravamos nos últimos dias aí um vídeo mostrando como a direita ela alimentou a ditadura judiciária. Então, o que acontece? Na época, o pessoal foi para a rua muito também por isso, né? Olha, vamos impedir que a PEC 37 passe, porque se passar o Ministério Público vai perder controle sobre a polícia. E aí ela realmente não passou. Basicamente, isso acabou dando superpoderes ao Ministério Público, ao Judiciário, como nós temos hoje, né? Esse cenário todo aí. E isso explica, em grande parte, a ascensão de Moro, né? A ascensão do lavajatismo, que foi também o que aplainou o terreno para a subida do governo Bolsonaro ao poder, né? Em 2019, via a eleição de 2018. Tá? Uma coisa interessante é que nesse movimento de jornais de junho, lá de 2013, o mote era basicamente o mesmo da direita, né? Combate à corrupção, né? Falta de saúde, falta de educação de qualidade. O pessoal fazia muita crítica à Copa no Brasil, né? Em 2014, olha, não vai ter Copa, e etc. E ali começa, basicamente, a queda do PT, né? Começa com aquelas manifestações, uma maior organização da direita para que, já no finzinho de 2014, antes mesmo da Dilma assumir o seu segundo mandato, a coisa já tomasse um grau tal, né, que levaria ao cenário de 2015 e 2016 com a queda da Dilma, o impeachment, né, o pessoal do MBL, do Vem Pra Rua, o pessoal do Olavo de Carvalho também, né, liderando aí as manifestações de 2016 para a queda da Dilma e, consequentemente, a ascensão de, podemos dizer, uma revolução colorida, né? O Temer está dentro desse processo, né? O governo Bolsonaro, basicamente, é uma continuidade do Temer, né, que começou lá com a reforma trabalhista. O Bolsonaro veio com a reforma da Previdência e quer seguir aí com as pautas de reformas liberais, como reforma administrativa e etc. Reforma tributária e... Enfim, tudo dentro de uma visão de Estado mínimo, que é uma visão norte-americana, né? O Estado tem que ser o mínimo possível e, evidentemente, que isso abre brecha para o poder financeiro internacional. Então, o que a gente vê, né, é que, assim, esses dois lados, né, esse pessoal mais à esquerda e esse pessoal mais à direita, estão trabalhando para o mesmo fim, né? Não é à toa que Sarah e Winter estavam lá em 2013 do lado da esquerda e agora estão na direita, né? No fim das contas, tudo isso não passa de uma revolução via democracia, onde você vai destruindo a soberania do Brasil por um processo de esquerda e direita que se retroalimenta, um processo dialético. Agora, uma coisa interessante é que esses dias, né, a mídia fez um estardalhaço em relação a símbolos
do Pravi Sector, do Batalhão Azov, dentro das manifestações bolsonaristas, né? E aí associaram o bolsonarismo a nazismo, neonazismo e etc. Em primeiro lugar, preciso dizer que o neonazismo não tem nada a ver com o nazismo, né? O neonazismo tem a ver com a ideologia do George Rockwell, né, um norte-americano que sintetizou lá elementos do nazismo com ideais da Ku Klux Klan, né, que leva à ideia de um supremacismo branco que vê o negro, o índio, o hispânico, né, o islâmico como grande inimigo. O nazismo viu o judeu como grande adversário. Então não tem absolutamente nada a ver. Fora que neonazis, eles são geralmente degenerados, eles adotam um visual desconstruído, né, piercings, um visual mesmo de roqueiro black, né, aquela coisa mesmo underground, e jamais seria aceito no movimento nazista, que era um movimento baseado em ordem, disciplina e hierarquia, onde esse tipo de arte era visto até como um elemento de degeneração, né? Era chamada a arte degenerada, né? Que tinha que ser combatida pelo Reich e tal, enfim. Então, assim, esse pessoal neonazi, na verdade, não tem nada a ver com o nazismo, e geralmente, né, essas coisas são usadas como cortina de fumaça para desviar o foco da opinião pública da realidade. Vocês vejam, quando aconteceu o Euromaidan, né, lá na Ucrânia, esse pessoal, né, do Batalhão Azov assumiu esses símbolos neonazis, e aí ninguém deu atenção real para o que estava de fato guiando aquele movimento, né? O movimento lá do Euromaidan, né, ele não trouxe à tona um regime nazista na Ucrânia, ele trouxe à tona um regime demoliberal, né, alinhado ao Ocidente, perfeito? E a gente percebe o seguinte, que ali você tinha três elementos também muito fortes, que tem também no movimento bolsonarista, que são o israelitismo, o americanismo e o financismo. Vocês vejam, o grande financiador do Batalhão Azov foi o Igor Kolomoisky, um judeu, tá? Sionista, um bilionário, né, que é dono de um canal de televisão lá na Ucrânia, que pautou essas manifestações do Euromaidan, conseguiu derrubar o Yanukovych, e hoje o presidente da Ucrânia, que é o Zelensky, que é um palhaço, né, um comediante, que era ator do canal do Kolomoisky, né, hoje ele é o presidente da Ucrânia. Quer dizer, o Kolomoisky conseguiu colocar um títere dele no poder, né, a Ucrânia virou a nova Casária, né, um estado sob domínio sionista. Então vocês vejam que hoje a Ucrânia é um país pró-OTAN, tá? Onde o Zelensky defende o aborto, onde o Zelensky defende a maconha, a liberação da maconha, né? Legalização da prostituição e do jogo. Olha aí o Paulo Guedes, né? Legalização dos cassinos. É a mesma lógica, né? E aí isso abre também para o americanismo, para o financismo, perfeito? Então vocês vejam também, né, que todo essa histeria midiática, o governo Bolsonaro está lá com um símbolo do Batalhão Azov, símbolo neonazi, é um governo fascista, nazista, serve de cortina de fumaça, para não falar da realidade, né, do cerne desse governo, qual seja, um cerne sionista, um cerne americanista, um cerne de revolução colorida, né, que vai colocar o Brasil dentro dessa hegemonia igualitária, liberal, americanista. Então nós viemos aqui nesse canal, também através do nosso blog, denunciando isso diuturnamente. Mas, infelizmente, as pessoas ainda estão iludidas, achando que o grande problema do governo Bolsonaro é o nazismo, é o fascismo. Sendo que hoje não há nenhum bloco real, né, de poder fascista ou nazista. Né, isso quer dizer, isso é completamente boçal falar de uma coisa dessa. Né? Mas está aí, quer dizer, a grande mídia ela só trata desse assunto, né? O tema que tem que ser tratado não é tratado, e aí quando você não faz o diagnóstico correto da doença, você também não vai ter a cura. Né? Se você diagnostica o câncer como sendo AIDS, você não vai fazer a quimioterapia. Então, se você diagnostica o problema do governo Bolsonaro como sendo um governo nazista, fascista, né, você não vai ver realmente onde está, né, a raiz, o X da questão, e você não vai dar combate aos verdadeiros agentes que financiam, que promovem essa balbúrdia toda. Né?
enfim. Então, era isso que a gente tinha para falar hoje. A ucranização basicamente é a americanização, né, é a Revolução Colorida, e é isso que está acontecendo hoje no Brasil. É um processo longo que já vem desde 2013, pessoal. Então, até a próxima, fiquemos vigilantes. Um abraço.